aí, Hot Maníaco, muito bem, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube e das redes sociais, onde você vai conferir a partir de agora. Estamos na semana do Dia Mundial do Rádio, né? Que esse ano é tão importante, cada ano que a gente comemora o dia, quando tem o Dia Nacional, tem o Dia do Locutor, Dia do Radialista e o Dia Mundial do Rádio, que é algo tão importante para nós locutores, para nós do rádio e também principalmente para os artistas, né? E hoje estou chegando aqui para trocar uma ideia com essa banda que é memorável do começo dos anos 2000 e foi até aí 2008, 2009. Tô falando da banda B5. Tá aqui, ó, a banda B5, e eu vou trazer um dos integrantes, o Leonardo Lotti. É Lotti ou Lotti? Ô, Léo, seja bem-vindo. É Lotti. Lotti. É Lotti. É o Leonardo, o Léo, né? O Léo Lotti. Bem-vindo, viu, Léo? Obrigado, Carlinhos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês hoje. Pra sempre eu quis te ver, só mais uma vez. De saco cheio de tanto estudar, eu já nem sei se vou aguentar. Que legal, a gente vai falar um pouco, inclusive, a gente vem de uma época onde a internet estava apenas começando e para divulgar a música tinha, claro, né, a gravadora e o trabalho de vocês, que era o pé na estrada, não é mesmo? Sim, naquela época as grandes gravadoras elas investiam um dinheiro muito pesado no que diz respeito à veiculação das músicas em rádio, né? Não só na TV, mas em rádio também. Verdade. Bom, eu estou aqui com o Leonardo Lotti, banda B5, que naquela febre do começo dos anos 2000, onde tivemos várias bandas de rock, até intitulado Banda Emo, que eu não sei se é o caso do B5, mas o B5 é uma banda que já abriu o show de Simple Plan, teve grande hit na Malhação e fez um grande sucesso até o final dos anos 2000. E para você, nessa época, Léo, que não tinha esse poder da internet, o rádio, qual foi o papel do rádio, dos locutores, das rádios para tocar sua música? O papel da rádio foi de extrema importância, porque a nossa música, só mais uma vez, no ano de 2005, se eu não me engano, não quero falar besteira, mas eu acredito que tenha sido a segunda música de rock mais tocada por um período curto. Se eu não me engano, a gente ficou só atrás do CPM 22. Eles tinham uma música chamada Um Segundo para o Fim do Mundo. Sim. E o papel da rádio foi fundamental, porque a música tocava direto na Rádio Cidade e na Rádio Transamérica. Verdade, foi um grande hit. Foi. E é um hit que as pessoas lembram até hoje, né? E você falou da ideia do emo. A gente não fazia ideia que a gente estava tomando esse caminho, né, do emo. Porque, assim, quando a gente lançou o nosso primeiro álbum, né, intitulado B5, pela Sony Music, eu confesso que a gente não tinha muito poder sobre... no que diz respeito à direção musical, né? A gravadora tinha as ideias assim muito claras do que queria fazer com a gente e assim, a gente muito grato ali, né, por estar gravando um álbum com uma grande gravadora e muito novo também. A gente não queria contestar nada, né? Então a gente simplesmente deixou a gravadora tomar as rédeas do som, mas acabou assim que eu acredito, né, que o primeiro álbum do B5 ele é muito indefinido, porque ele é um pop rock muito suave, né? Ele foi um produto assim de difícil venda para as rádios. Por quê? Sim. Porque ele não era pesado o suficiente para ser categorizado como rock, e também não era leve ou brega o suficiente para outras categorias. Então a gente ficou ali meio que num limbo, né? Tanto que quando a gente foi gravar o primeiro álbum, né, a gente pegou todas as influências, né, que a gente tinha ali até então
E a gente viu, bom, qual é o som que está fazendo muito sucesso lá fora? E a gente pensou que eram bandas que a gente gostava muito também, e ainda gosta. Era o Blink-182, era o Foo Fighters, era o Hoobastank, era o Good Charlotte. Sim. E a gente misturou isso tudo e acabou formando ali o que as pessoas lembram hoje em dia como B5, né? Mas eu não acredito que a gente fosse emo, né? Mas é engraçado você falar isso, porque o Lucas, do Fresno, há um certo tempo atrás, ele compartilhou um story no Instagram dele, compartilhou só mais uma vez e falou que... e nos categorizou como a primeira banda emo mainstream do Brasil. E eu acho que pegou. Mas assim, as nossas roupas e os cortes de cabelo não eram emo. Mas tudo bem. Aliás, Léo, eu tenho aqui o primeiro álbum. Não sei se dá pra ver. Me ajuda, Bá, a mostrar aqui o primeiro álbum. Vocês eram garotinhos menores de idade nessa época aqui do lançamento? Sim, eu tinha 13 anos quando eu gravei esse álbum. E eu tava, tipo, lutando com a puberdade. E é engraçado porque quando eu tava gravando os vocais, a minha voz era uma. Quando a gente foi ensaiar as músicas pra turnê, a minha voz já era outra. Tava na transição, então a gente teve que... Tava naquela transição, naquela fase complicada. Mas sim, né? Nós éramos adolescentes. O Edu, que era o integrante mais velho, ele tinha 15, 16 anos. E você vê que no Brasil, na década de 80 e 90, não aconteceu muito isso. E lá fora, já na década de 90, eu acho que um grande exemplo foi os meninos do Hanson, né? Que eram garotinhos e fizeram um grande sucesso. E na virada de 2000, vieram muitas bandas brasileiras, muitos garotos menores, e aí, claro, intitulou o tal do emo, mas era o rock and roll de garotos prodígios, né? Como vocês... e outras grandes bandas que fizeram um grande sucesso, pelo menos lá de 2000 a 2010, foi uma febre total. O NX, o Cine, o Restart, né, B5 e várias bandas. E ficou um marco pro rádio, pra história da música brasileira, né, Léo? Sim, era uma época que o Brasil ainda consumia rock, né? A gente reclamava ainda, né? Mal a gente sabia o que ia acontecer nos anos subsequentes. Sim. Mas realmente foi uma época muito legal. E ainda tinha um pouco, né? O YouTube estava começando, Sim. As pessoas tinham que assistir MTV para poder ver as suas bandas preferidas. As pessoas ainda compravam álbuns, né? Formato CD. Mídia física. E a gente baixava música, né? Mas era com uma certa dificuldade. Internet banda larga demorou muito tempo para engrenar. Eu lembro que eu ficava 2 horas, às vezes, para baixar uma música. Emule, lembra do Emule? Então, lembro, Soulseek, Winamax, eu cheguei a pegar a época do Napster também. Mas, assim, existia ainda um certo romantismo no que diz respeito ao consumo da música, né? E existia uma certa dificuldade. Então, eu acho que com isso as pessoas valorizavam um pouco mais, né? Eu adorava comprar CD e ler os créditos, eu gostava de me inteirar sobre os compositores, quem tinha mixado, quem tinha masterizado. E hoje em dia, infelizmente, não tem mais muito isso, né, Carlinhos? Muito isso aconteceu com o vinil e com essa... Não volta, né, mas tá forte de novo o vinil, justamente pelo encarte, pela capa, de ler o que você falou, estudar o álbum que você tá ouvindo e vendo, né? Sim, você, tipo, segurar na mão a arte, né? Tipo, é o valor da mídia física, né? Porque a experiência de escutar um álbum começa com a capa, né? E isso, infelizmente, é uma coisa que essa geração perdeu um pouco. Eu lembro que, quando eu era moleque, eu comprava, às vezes, um disco pela capa, sem ouvir uma nota, né?
Chamava muita atenção, é verdade, Léo. Ô, Léo, agora É, você tocou num assunto que o seu primeiro álbum foi meio que moldado, porque a gravadora era cheia de fazer isso, né? Em qualquer década, moldava o artista e muitas vezes dava aquela briga do artista com a gravadora, saía da gravadora para lançar seu trabalho independente. Você acha que conseguiu moldar a cara do B5 já no segundo álbum? conseguimos. O segundo álbum nós fizemos da forma como nós queríamos fazer. A gente, assim, que fique bem claro, todos nós temos muito orgulho do Sim. primeiro disco, inclusive ele foi produzido por um dos principais produtores aí do Brasil, que é o Paul Halves, e foi mixado também pelo Fábio Henriques. Mas, assim, tipo, a gravadora tinha uma decisão muito maior sobre a direção musical que o disco tomaria, entendeu? As músicas de trabalho e tudo mais. Então, assim, é o tipo de álbum que eu escuto hoje e eu paro e penso, poxa, eu queria ter feito isso melhor, eu não teria feito isso. Mas, assim, também, a gente era muito novo, Carlinhos, Sim. e a gente não tinha esse ímpeto de bater de frente e a gente confiava em quem estava nos cercando ali. Ah, entendi. E você era o vocal estava na linha de frente da banda. Não só eu, mas o Edu também, né? Eu dividia os vocais com o Edu. Demais. Aí, É, a- a- é. basicamente a banda tinha dois vocalistas. Ô, Léo, mas aí a gente fala, no segundo álbum, né? Música tocando na MTV, música na Malhação, todo mundo, toda banda queria chegar na Malhação e também abrindo show para uma das maiores bandas que aconteceu, que foi o Simple Plan. E aí, acabou o B5. Aconteceu, rapaz? Eu acho que a gente meio que cansou de continuar tentando, É, porque o B5 fez um sucesso assim muito bacana, a gente teve uma projeção muito legal, mas não o suficiente para a gente se apoiar nele, entendeu? E a gente não conseguiu renovar o contrato com a gravadora que a gente estava na época, que era a Warner. Se eu não me engano, tinha uma cláusula no é. contrato que ditava ali que eles só renovariam o contrato mesmo se a gente tivesse vendido um número X de cópias de CD. A gente quase chegou lá. Eu não lembro exatamente qual era o valor, Carlinhos. Sim. E aí, tipo, a gente meio que se viu naquela situação sem gravadora de novo, tendo que tentar coisas que a gente já tinha conquistado. E a gente ali também naquela fase de 17, 18 anos, o que a gente faz? A gente continua nesse ramo musical, a gente faz faculdade. Acabou que a gente dispersou Sim. e o sonho meio que acabou. Assim, eu sempre brinco um pouco, Hum. que o B5 nós fomos quase famosos. Não, Tem foram aquele filme famosos. do. Foram famosos. Mas. Não, sim, Teve o filme, mas o não Quase Famosos é bem legal, o filme, né? Bem legal. quase famosos, É, dirigido pelo Cameron Crowe, que sim. tinha aquela banda no filme Stillwater, Isso. né? É. E nós quase chegamos lá, quase chegamos naquele patamar que todo mundo almeja chegar. E você falou um negócio, a banda acabou, infelizmente teve o encerramento da banda, mas naquela transição que você falou, a mídia física já não estava sendo muito bem vendida porque passava aí para o streaming, né? As gravadoras também não sabiam como fazer, até viabilizar financeiramente com o streaming, e aí muitas bandas, inclusive de toda essa geração, foi acabando ao longo do tempo, né? E era muito difícil, tanto para a gravadora quanto para o artista. Não, extremamente difícil. É, Na época a gente ainda não tinha o streaming como a gente tem hoje em dia, né? Mas pelo que eu consigo me lembrar, o brasileiro já não estava mais consumindo música em formato físico, como consumia, né, Sim, em meados dos anos 90. A gente pega CDs aí que fizeram um sucesso estrondoso, Mamonas Assassinas, bandas de rock, né, que venderam muito em CD, o Titãs, o Acústico, o Capital é, Inicial. Eu acho que, não que eu esteja me comparando a essas bandas, mas em termos de venda,
né? Infelizmente o CD se tornou um supérfluo Sim. nos anos de 2004 e 2005. E isso Agora, acabou dificultando muito porque na época as gravadoras utilizavam isso como um parâmetro também, sim. né? Agora vamos falar de rivalidade. Rivalidade. B5 tretava com qual banda? Porque tinha o Na Restart, o verdade, Cine, que tretava e coisa e tal. Tinha isso também com o B5 ou não? na verdade, a gente tretava com uma banda que não tinha absolutamente nada a ver com o É. nosso som. Mas, assim, é uma história que ela tá aí, tipo. Eu, eu não consigo nem, tipo, definir muito bem o que foi, porque eu não sei o que é rumor, né, o que realmente aconteceu, mas a gente assinou o contrato com a Sony Music, Sim. ali no finalzinho de 2001. E a Sony Music na época ainda não era Sony Music. Não, minto, não era ainda Sony BMG, como é hoje. Isso, Era Sony unificou. Music e ela era dividida por dois selos. Tinha o Epic e Isso, tinha o Columbia. verdade. Nós assinamos com o selo Epic. Falaram pra gente, não É. lembro quem foi, que o pai dos integrantes do KLB ficou um pouco incomodado com a assinatura, Sim, entendeu? Do contrato com a gente e foi lá na Sony Music reclamar, tipo, algo do tipo, puxa, vocês estão assinando um contrato com uma banda para competir diretamente com os meus filhos, assim, tipo, não sei se isso aconteceu, tá? Mas na rumores, né? época a Rumores. gente, tipo, a gente acreditou, assim, veemente, né? E a gente também, um ano depois, a gente participou de um programa que eles apresentavam, chamado Jovens Tardes, Na Globo, e verdade. um dos temas foi o Dia Especial do Rock e chamaram a gente. Então a gente ia fazer 3 músicas. A Matemática, que era o single, Sim. que era a música que estava tendo mais projeção e era a mais conhecida, e 2 músicas do Elvis, que a gente foi para um estúdio gravar especificamente pro especial. Acabou que, tipo, a gente gravou no estúdio, mas misteriosamente eles cortaram as músicas do Elvis e editaram Matemática. Assim, tipo, deixaram Matemática com um verso e um refrão, sabe? Tipo, É. cortaram mesmo o Sim, nosso screen sim. time ali. E nesse mesmo dia, o Edu estava no camarim ali da gravação do Jovens Tardes, precisou de uma guitarra e alguém foi pedir para eles. E a resposta que voltou pra gente foi que um deles falou que a guitarra deles, que eles não poderiam emprestar, porque a guitarra deles era tipo, era o preço de um carro. Sim. Não Então, ajuda, assim, né? Não ajudou em nada. não ajuda, tipo, e na época também tinha aquele programa da MTV chamado Fica Comigo, e o Tá. Bernardo, baterista, ele fazia muito sucesso, assim, com as meninas. Ele era o sex appeal da banda. Sim, E ele sim. foi convidado, para participar. Ele acabou optando por não ficar com a menina no final. E É. o Leandro do KLB foi convidado logo após, né, o Bernardo ter ido. E ele ficou com a menina. Aí, E ó. eu acho que na época, ele deu uma entrevista ou para Atrevida ou para Caricatura, falando que ele não poderia ter feito, tipo, igual o babaca do B5 fez, de deixar a menina no palco com uma cara de. Enfim, não, assim, o que voltava pra gente, né, deles era sempre negativo. Entendi. Então. Mas, assim, é uma coisa que, né, que. Eu acho até saudável, né, esse tipo de rivalidade, porque Faz parte. isso faz parte, né? Óbvio que não ficou nenhum rancor, mas na época era entretenimento.
Você sabe que de década para década, Léo, sempre a banda mais nova sofre com a banda mais velha, né? Isso aconteceu também nessa geração 2000. Mas eu acho tão legal quando vem os caras da velha guarda e fala, pô, legal os caras fazendo rock, independente se é emo, se é punk, o que seja, mas dando aquela força, né, cara? E aconteceu isso, inclusive, com muitas bandas, de bandas antigas, curtir, né, o que vocês estavam fazendo. Eu acho que muitos passaram por isso, mas ao mesmo lado teve aqueles também que criticavam o estilo musical. E década a década muda o estilo, né, Léo? Sim, você falou desse apoio de outros artistas assim mais velhos. O B5 foi uma banda que foi muito bem assessorada, né, muito bem quista por artistas como, por exemplo, o Frejá. O Frejá chegou a nos dar uma composição dele. Acabou que a gente não gravou, mas ele ajudou ali, né, no processo de seleção de músicas. A gente gravou uma música do Sérgio Dias, se chama Olhar Vazio. O Leone também chegou a gravar uma música pra gente. O Milton Guedes, né, que talvez seja aí um dos maiores instrumentistas de sopro do Brasil, Verdade. fez backing vocal mais de metade do disco e compôs músicas também pro primeiro álbum. Então, assim, a gente recebeu muito apoio e muito ajuda, assim, por músicos, né, que acreditaram no projeto. Demais. Ô, Léo, estamos em 2025. O que acontece? Reuniões de bandas que já fizeram sucesso. Inclusive, agora eu vi uma nota que o One Direction, eles vão se reunir para prestar uma homenagem ao Liam Payne, né? Liam Payne. Então temos aí uma volta. Já ouvi falar isso também de Spice Girls, de Rush, o Restart que fez recentemente essa nova reunião. Seria muito legal ter uma reunião do B5. Isso pode ser possível ainda? Isso é possível e vai acontecer no dia 7 de fevereiro, no Carioca Clube, em São Paulo. Por isso que eu dei a deixa. Qual que é a ideia? Vai abrir uma turnê? Qual que é o lance? Vai ser para esse 2025? Não, então, a gente recebeu uma proposta muito bacana da Agulha Eventos, né? E, na verdade, a gente já vinha recebendo essa proposta há uns meses. Porque assim, Carlinhos, nesses últimos 5, 6 anos, a gente vem recebendo pedidos de fãs, né? A gente tem observado aí um movimento muito grande na internet, no Instagram, no Facebook, de pessoas querendo a volta da banda, nem que seja para mais um show. Mas até o momento, assim, tipo, não tinha parecido certo. E agora eu acho que, tipo, clicou tudo, assim, os cosmos se alinharam. Sim. E a gente vai fazer. Não vai ser com a formação original, né, infelizmente, mas faremos eu, o Lip Bad, guitarrista, e o Eduardo nos vocais, com o Bruno Bad, que é irmão do Lip Bad, na bateria, e o Saulo von Seehausen na guitarra. E a gente está aqui nos preparativos e estamos muitíssimo empolgados com essa oportunidade de tocar de novo, né, e lembrar aquela época que foi tão especial pra gente. E a gente está preparando um show assim muito legal. E hoje em dia, qual é a função do Léo? Qual é a função? Qual é o CLT do Léo hoje em dia? Bom, eu saí do Brasil no ano de 2017, né? E hoje em dia eu moro em Londres. E eu trabalho pro NHS aqui, que Demais. é um órgão de saúde, né, público aqui, como se fosse o nosso SUS aí. Trabalho na área administrativa. Mas continuo tocando sempre que há a possibilidade, né? Nunca deixei a música de lado. Que legal, Léo. Bom, agora você virou um cara importado, então, né? Você é um cara importado. Virei. Ô, Léo, então essa reunião, qual é a data e aonde? Então, a gente vai fazer o show no Carioca Clube,
no dia 7 de fevereiro, Dia em São 7 de Paulo. fevereiro, em São Paulo. Então, oportunidade de ver B5. Só que um show só já gera uma saudade. Então, que espero que 2025 venha outras propostas para se reunir. Você vai pegar aí uma folga, coisa e tal, vai voltar pro Brasil para fazer isso. Ô, Léo, eu quero te agradecer. Você lembra da primeira vez que você ouviu a sua música no rádio? E qual foi a emoção? Eu queria ter essa lembrança, mas sabe que eu não consigo me É, lembrar no momento, tipo, eu ouvi nossa música pela primeira vez na rádio. Eu lembro de, eu lembro tipo é. da emoção de ver o clipe, O clipe. MTV, bem mas provável, né? na MTV, eu Demais. lembro tipo da emoção de ver só mais uma vez na MTV e lembro da minha mãe chorando, Olha que legal. assim, emocionada. Mas na rádio, assim, lembro de ocasiões em que, né, tipo, a família inteira ia para um lugar Sim. específico para que todo mundo escutasse junto. Mas infelizmente, eu não lembro, Carlinhos, da primeira vez. Então eu Queria vou, eu poder vou, resgatar. eu vou reativar a tua emoção, porque agora aqui na Hot Mix é a rádio jovem aqui de Araraquara, do grupo Roberto Montoro, a rádio Hot Mix, e a gente vai tocar então a sua música na programação e o momento que você conseguir ouvir, você vai ter a emoção de ouvir a sua música na rádio e a Hot Mix vai tocar a partir de agora. Eu quero agradecer a tua presença, eu quero que você deixe as considerações finais para falar um pouco desse assunto, a importância do rádio, mesmo você ainda não está exercendo aí com a banda, mas mesmo ouvindo a tua música na rádio e mandar aí um alô especial para os ouvintes da Rádio Hot Mix. Bom, primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez, né, pela, pelo convite. Eu queria dizer para as pessoas para que elas não percam, né, o hábito de escutar músicas na rádio, porque existe uma energia diferente, né? Você escutar a sua música preferida na rádio é uma experiência completamente diferente do que escutar, tipo, na sua plataforma de streaming, ou no vinil, ou em CD. Até hoje eu lembro É. da emoção de escutar uma das minhas músicas preferidas do Pink Floyd na rádio. Isso já tem, assim, mais de 30 anos, tá? E eu liguei para a rádio com o meu pai para pedir a música nova do Pink Floyd, porque o Pink Floyd estava lançando um disco novo naquele momento. E eu cheguei a gravar quando o locutor tocou a música. E foi a primeira vez que eu ouvi uma das minhas músicas preferidas. É uma experiência que eu nunca vou esquecer. E queria que, tipo, essa nova geração aí, tipo, sentisse o que eu senti naquele momento. Então, não vamos perder, né, tipo, o hábito de escutar a boa música na rádio, que é uma experiência maravilhosa, sempre maravilhosa. Ô, Léo, você vai escolher então a música que a gente vai tocar aqui para encerrar. Qual música você quer da B5 na programação da Hot? Retratos da Adolescência, do primeiro álbum, porque eu acho que é uma das composições mais bonitas que a gente teve o privilégio de gravar, né? E trata de um tema também muito importante, que é uma música que fala sobre divórcio e como as crianças, os adolescentes sofrem, né, com Sim. essa ruptura familiar. E é uma música que sai um pouco daquele molde eu te amo e te quero de volta, Sim? né? E tipo traz um tema mais profundo, mais sério. E é uma composição muito bonita e queria dividir com vocês. Vamos tocar agora, Retratos da hein? Adolescência. Boa, vamos tocar agora na programação da rádio. Ô, Léo, quero que você faça o nosso slogan. Hot Mix, você sente a diferença. Faça o slogan e vamos tocar a música agora. Obrigado, um abraço, Léo. Hot Mix, você sente a diferença. Um abraço, obrigado. Valeu, Carlinhos.